Nós vamos continuar as nossas exposições em Marcos. Chegamos no 22º versículo do 8º capítulo. Eu te chamo para abrir a Santa Bíblia. Quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Então, nós vamos examinar hoje à noite Marcos 8, a partir do versículo 22. Acompanha comigo a leitura da Escritura. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Pai querido, fala conosco, Pai querido, toca-nos. Queremos sair daqui diferente do que entramos, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. É interessante que só existem 2 milagres relatados por Marcos que são exclusivos do seu evangelho. O primeiro é a cura do surdo gago, em Marcos 7, 31 a 37. E o segundo é este milagre que nós acabamos de ler. Todos os outros milagres relatados em Marcos aparecem também nos outros evangelhos. As curas que hoje temos através da medicina eram desconhecidas no mundo antigo. No geral, se alguém apresentava uma doença, ele tinha que conviver com a doença por toda a sua vida. Até o século XIX, não existia de fato conhecimento do que causava, o que provocava as doenças. Portanto, havia grande quantidade de pessoas que padeciam de cegueira, entre outras inúmeras doenças. Imagina-se que defeitos genéticos, péssimas condições de higiene, doenças venéreas e acidentes variados contribuíam para a perda de visão de boa parcela da sociedade. Simplesmente não havia solução para a cegueira. É impossível para nós imaginarmos o impacto que as curas de Jesus tinham no psique geral das pessoas. Se hoje nós víssemos alguém sendo curado de uma cegueira, já haveria em nós um impacto violentíssimo. Multiplica isso aí infinitamente para um mundo no qual não havia cura para nada, não havia medicina como nós conhecemos. Então era um choque indescritível, uma cura sendo realizada como Jesus realizou muitas. Vale notar que quando João Batista foi aprisionado, ele enviou seus discípulos até Jesus para saber se de fato Jesus era o Messias. Embora João Batista tenha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, até aquele momento, quando João Batista foi preso, nem Jesus aparentava estar tirando o pecado do mundo, nem estabelecendo o reino messiânico que João Batista estava esperando. Assim, João queria ter certeza que Jesus era de fato o Messias. Então, João enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus sobre este fato.
E eles, ao chegarem junto de Jesus, perguntaram: nosso mestre João quer saber, abre aspas, se és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Lucas 7:20. A resposta de Jesus é interessante para a pergunta. Lemos em Mateus 11, 4b e 5, ide e anunciai a João, o quê? Os cegos veem. Os cegos veem. Temos aqui uma marca do ministério de Jesus em um mundo que desconhecia a cura de cegueira e cura do que quer que fosse. Em um contexto no qual ninguém era curado, Jesus cura com poder e autoridade. Lembremos também que naquela sociedade, naquele contexto, os cegos eram párias na sociedade. Eles eram excluídos de envolvimento social. Cegos eram tidos como amaldiçoados por Deus. Por falar em maldição e cegueira, vem à mente a cura do cego de nascença em João 9. Lembram da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Estou fazendo uma conexão entre maldição e cegueira. Mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou? Por que esse cara está cego? Quem pecou? Foi a pergunta deles. Este homem ou seus pais, para que nascessem cegos? Cristo responde de forma totalmente diferente da teologia de causa e efeito, a teologia que conecta boas ações com boas consequências e más ações com maldição. O mestre diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A teologia corrente dizia que se você fosse cego, se você tivesse qualquer deformidade, se você tivesse qualquer defeito, se você tivesse qualquer doença, você tinha sido amaldiçoado por Deus. Este pensamento, por sinal, é muito antigo, como vemos no caso dos amigos de Jó. Lembram dos amigos de Jó? Devido aos grandes sofrimentos que Jó estava passando, seus amigos achavam que ele havia pecado gravemente e, portanto, estava debaixo de maldição, recebendo o castigo por causa dos seus pecados. Aprendemos nas Escrituras que Jó não havia feito nada de errado, nem aquele cego de Betsaida aparentemente havia feito necessariamente alguma coisa errada, mas no caso de Jó, as desgraças que vieram sobre ele tiveram o objetivo de testá-lo. Enfim, pessoas tidas como amaldiçoadas, como no caso deste cego, aqui do cego de Betsaida, eram proibidas de entrar nas sinagogas, tinham uma vida social muito restrita, eram intocáveis. Os fariseus não tocavam em cegos, os saduceus não tocavam em cegos, os rabinos não tocavam em cegos. Imagina o contraste do comportamento de Jesus ao tocar nele, ao tocar em outras tantas situações. Nós vemos aqui no versículo 22, a abertura do texto que lemos, há alguns detalhes que eu queria chamar a atenção. Primeiro, eles foram para Betsaida. É interessante que Betsaida significa casa da pescaria, local em que Jesus alimentou com peixe e pão 20.000 pessoas, lembram? Entre homens, mulheres e crianças. Esse milagre espetacular está registrado em Marcos 6, 33 a 44. Esse milagre expressivo deixou Jesus muito conhecido naquele vilarejo. Com certeza, muitos dos moradores de Betsaida comeram do pão e do peixe que Jesus havia multiplicado antes. O fato é que Betsaida era um local que conhecia Jesus muito bem. Isso é importante, porque a gente vai ver que Jesus tira o cego de dentro de Betsaida, e quando ele cura, ele diz: não entra de volta. Por isso que eu estou trazendo esta cidade à luz. Também, a fama de Jesus em Betsaida
se devia ao fato de que alguns dos seus companheiros, alguns dos seus apóstolos eram naturais daquele local. Pedro, André e Filipe eram naturais da povoação, conforme lemos em João 1,44. João 44, Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Assim, nós imaginamos que quando aquela comitiva estava se aproximando da cidade, muita gente veio ter com eles, e depois de algumas saudações, aqui nós estamos imaginando, Pedro, André e Filipe foram ver os seus familiares, e em meio a esse empurra-empurra, em meio a rever os amigos, diz o texto que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele, vale repetir, cegos eram amaldiçoados, impuros, cerimonialmente barrados nas sinagogas. Jesus viola a teologia de causa e efeito, bate de frente com as tradições rabínicas e toca nos necessitados. Jesus toca nos carentes. É lindo ver a compaixão de Cristo demonstrada por seu toque. O toque físico dá uma pessoalidade ao tocado. O toque físico gera aproximação e transmite empatia. Há vários exemplos do toque de Jesus. Eu estou enfatizando isso porque talvez hoje à noite Jesus possa estar querendo tocar na vida de alguém que veio aqui. É possível que você esteja carente do toque do Senhor em alguma medida. Pode ser que você precise do toque do Senhor para consolo, para conforto, para paz. Talvez você precise do toque do Senhor para salvação. É possível que você precise do toque do Senhor para reconciliação. Você precisa do toque do Senhor para ânimo. Quem sabe você atravessa uma situação de luta, de dificuldade, de doença, e você está precisando do toque do Senhor. Quem sabe você enfrenta uma situação que você considera insolúvel, e você necessita do toque do Senhor. E há aqui várias imagens que mostram Jesus tocando. Por exemplo, olha o que acontece com a sogra de Pedro, logo no começo do ministério de Jesus. Marcos 1, 30 a 31. A sogra de Simão, Marcos 1, 30 a 31. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então Jesus se aproximou dela, tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. A mesma atitude de toque se vê um pouco mais adiante. Você viu aí o versículo 30, olha o versículo 40, Marcos 1, 40 e 41. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão. Eu acho lindo esses detalhes, meus irmãos. Eu acho lindo esses detalhes. Cheio de compaixão, diz o texto. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E disse: quero, seja purificado. Eu nem preciso dizer, eu nem preciso enfatizar que doentes, principalmente leprosos, eram completamente intocáveis naquela sociedade. Ninguém, em hipótese nenhuma, não apenas religiosos, rabinos, fariseus, mas o povo em geral não tocava de forma nenhuma em leprosos. Jesus toca no leproso. No desenrolar do seu ministério, Cristo acaba se tornando muito conhecido por curar por toque. Olha o que a gente lê, o que a gente vê em Marcos 3. Você viu Marcos 1, um pouquinho mais adiante, o Marcos 3. Marcos 3:10. Olha o que diz na tua Bíblia. Jesus havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele.
Jesus ficou famoso pelo toque. Quando uma grande multidão se aglomerou ao redor do mestre, o líder de uma sinagoga se lançou aos pés de Jesus, implorando que ele curasse sua filha. Marcos 5, 22. Lemos as palavras de Jairo: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Impõe a mão. Todos sabiam que as mãos de Cristo eram agentes de recuperação, de cura, de conforto, de esperança. Como eu disse ainda há pouco, talvez você esteja precisando dessa cura, dessa esperança, deste toque. Na atitude de Jesus de tocar as pessoas, nós vemos a ternura, a misericórdia do Mestre. Ele não se mantém distantes como os fariseus e saduceus, escribas e demais líderes de Israel. Ele toca nas pessoas e as pessoas tocam nele. A profunda compaixão nas mãos de Cristo. Nós vemos aqui o coração de Deus. Deus não é indiferente às nossas lutas. Deus não é indiferente às nossas necessidades. É possível que você passe por luta e às vezes a coisa está demorando. Por que está demorando a solução? Eu já experimentei isso. Todos nós estamos trabalhando o livro de Salmos e quarta-feira passada nós falamos sobre o teste da espera. Todos nós somos submetidos ao teste da espera em algum momento. Eu não fui ainda submetido, então você espere que você vai ser submetido, porque Deus testa os seus filhos pela espera. Então está demorando, mas o Senhor, não quer dizer que o Senhor não tenha compaixão de você, Ele vai tocar em você. Creia, querido. É muito lindo vermos o que está escrito em Hebreus 4,15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa ter pena, compaixão de nossas fraquezas. A segunda pessoa da Trindade encarnou e tocou em nós humanos, como lemos em João 1,14. Ele se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Hoje Cristo toca em nossos corações, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele cura as nossas almas e nos restaura através do Espírito Santo. Note como Jesus, o Deus encarnado, responde aos apelos feitos pelos que falaram em prol do cego no versículo 22. Versículo 23 em diante. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Então Cristo agarra o homem e o conduz para fora da vila, para a privacidade. Marcos acrescenta um detalhe curioso. Ele passou saliva nos olhos do cego. Que coisa mais esquisita, hein, meus irmãos? É ou não é? Eu acho muito esquisito. Está no seu texto, aí no versículo 23, mais ou menos aí na parte C. Jesus passou saliva nos olhos do cego. Por que cargas d'água? Jesus passou saliva nos olhos daquele homem. Você já se perguntou qual a razão, qual o motivo de Cristo proceder desta forma? Atente que este não é o único episódio que Jesus faz isso. Em algumas poucas circunstâncias, Jesus faz esse tipo de ação. Olha o que está em Marcos 7, nós lemos 8, um pouquinho antes. Marcos 7, 32 e 33, que tu vais ver uma ação muito parecida com essa. Marcos 7, 32 e 33. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos.
Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Temos aí um outro incidente. Um terceiro incidente similar a essa esquisitice, por assim dizer, está em João 9. João 9, 6. João 9, 6. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Tem 3 casos no qual a gente vê Jesus usando a saliva. A pergunta então fica: por que razão Jesus usa a saliva? Aparentemente, Jesus está dando algo de si mesmo ao enfermo. Jesus está, por assim dizer, concedendo a si para o necessitado. É um ato simbólico de autodoação, uma entrega de si em prol do enfermo. No caso, quando ele dá a si, neste caso, saliva, ele está impartando algo dele ao homem. Não é exatamente assim que Jesus nos cura espiritualmente? Olha que paralelo aqui. Não é assim que Jesus nos cura espiritualmente? Aqui a gente está falando de fisicalidade, mas se nós transportássemos esse simbolismo para o reino espiritual, Jesus se deu para nós na cruz do Calvário para nos curar do pecado. Então, se a gente primeiro tem a imagem do físico, Jesus se dando a saliva para curar aquele homem, fisicamente, ele se dá para nós espiritualmente na cruz para nos curar dos nossos pecados. Faz sentido, meus irmãos? É uma tentativa de interpretar o texto para fazer sentido de algo extremamente obscuro. Obviamente que as curas de Jesus, no geral, não se devem ao uso de saliva ou do que quer que seja, mas sim ao seu poder. Na esmagadora maioria das vezes em que Jesus cura, ele simplesmente impõe as mãos nas multidões de enfermos que vinham a ele, e cada um deles é curado. Em algumas situações, Jesus nem impõe mãos, ele cura à distância. Por exemplo, em João 4, 49 em diante, João 4, 49 em diante, o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. João 4, 49. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem então confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho havia melhorado, eles disseram: a febre deixou o menino ontem a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus disse: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Então nós temos um exemplo aqui de cura a longa distância, que o poder do Senhor faz efeito sem nenhum toque. Resumindo, nos poucos casos em que Jesus usa a saliva em suas curas, aparentemente ele está fazendo um ato simbólico de autodoação. Ele está se entregando fisicamente, tal qual se entregará por todos nós espiritualmente. Note ainda que no final do versículo 23, Jesus pergunta ao homem, final do versículo 23, você está vendo alguma coisa? Este é o único milagre que Jesus faz em 2 etapas. Este é o único milagre de Cristo no qual ele pede ao enfermo que relate o que está acontecendo. A pergunta de Jesus é respondida no versículo 24.
Ele levantou os olhos, uma outra tradução, reganhando a visão, pode ser traduzido das duas formas, e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando, disse o cego. É provável então que este homem cego não tenha nascido cego, porque ele distingue, ele sabe o que é uma árvore, o que é uma pessoa. Adicionalmente, vemos que a visão dele está fora de foco, está um tanto distorcida. Jesus tinha liberado uma porção limitada de poder, pois o homem não era mais cego, porém não podia ver claramente, sua visão ainda estava imperfeita. Aí uma segunda pergunta vem à baila: por que Jesus não fez como habitualmente fazia, curando de uma vez? A segunda etapa da cura está descrita no versículo 25, olha o versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Como entender essas duas etapas? É possível que Jesus quisesse suscitar fé neste homem. Vocês lembram da cura dos dois cegos em Mateus 9, 27 a 29? Vocês lembram o que aconteceu ali? Vale a pena você olhar esse texto, Mateus 9, 27 a 29. Mateus 9, 27. Quando saiu Jesus, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando Jesus em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a vossa fé. Observa que Jesus faz uma pergunta que os estimula a depositar fé nele. Cristo provoca a que eles depositem confiança no Mestre. Porém, esse estímulo aqui se dá antes do milagre. No nosso caso aqui, o estímulo se dá no meio do milagre. O que nos interessa aqui é o princípio de que o Mestre usava palavras e ações para suscitar fé nos necessitados que se aproximam dele. Repito, naquele caso, antes dele operar o milagre, aqui no meio do milagre. Tu estás vendo? Eu estou vendo meio turvo, tá estimulando aquele creia que vai ser curado. Há uma lição aqui para todos nós. Deus usa diversos meios para suscitar a nossa fé hoje. Deus usa diversos instrumentos para suscitar fé em mim e em você hoje. Por exemplo, através da leitura da palavra. Um outro exemplo, a comunhão da igreja. Um outro exemplo, a oração. Um outro exemplo, quando ouvimos um sermão. Quando o irmão nos dá uma palavra de ânimo, quando ouvimos um testemunho poderoso. Aí são vários os instrumentos, os meios que Jesus usa para suscitar fé nos nossos corações. Vemos assim que devemos buscar ao Senhor através dos meios que encontramos em sua palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como vai a tua fé? Hoje é o dia da salvação, hoje é dia de reconciliação. Não deixa para amanhã. Você que nunca ouviu o Evangelho, ou você que já ouviu muitas vezes, hoje é dia de reconciliação com Deus, hoje é o dia do toque do Senhor na tua vida. Pastor, eu quero deixar isso para depois. Eu quero... Depois que eu ficar mais velho, eu ainda, não é o momento para mim. Observa, curiosamente, o que acontece
no último versículo, no versículo 26. Olha que detalhe temeroso. Jesus mandou para casa dizendo: não entre neste povoado. Note bem que no versículo 23, Jesus havia levado o cego, abre aspas, para fora do povoado. Qual o motivo, em primeiro lugar, de Jesus ter retirado o cego para fora de Betsaida? E qual a razão, em segundo lugar, de Cristo ter comandado o homem curado para não entrar de volta na sua cidade? A resposta é que Betsaida estava condenada. Isso mesmo, Betsaida estava condenada, não havia mais perdão para aquele povoado. Jesus havia pregado várias vezes naquele vilarejo, havia operado muitos sinais na terra de Pedro, André e Filipe, e a chance passou, a chance acabou. Onde está escrita a condenação de Betsaida? Olha Mateus 11, olha Mateus 11 que tu vais descobrir a condenação. Passou o tempo, acabou a oportunidade. Mateus 11, 20 a 22. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque eles não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, está aí a vila. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e coberto-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Vale destacar que Tiro e Sidom eram cidades portuárias gentílicas, eram idólatras, violentos, profanos, prostituídos, cheios de todo tipo de maldade. Essa era a realidade de Tiro e Sidom. Contrasta isso aí com Betsaida. Betsaida era uma comunidade judaica, relativamente bem comportada, seguindo os ditames da lei, como a sinagoga no centro da cidade. Mas não se arrependeu dos seus pecados. Qual a consequência? Jesus amaldiçoa a terra natal dos seus discípulos, de 3 dos seus discípulos. No futuro julgamento do trono branco de Cristo Jesus, quando todos os ímpios serão julgados, o inferno será pior para Betsaida do que para Tiro e Sidom. O julgamento que me refiro, o julgamento do Senhor Jesus, o julgamento do Bema, do trono branco, está em Apocalipse 20, 11 a 15. Apocalipse 20, 11 a 15. Vale a pena você se voltar para esse texto. Apocalipse 20, 11 a 15. Diz João: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado
no lago de fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado, ele é lançado no lago de fogo. Que lição tremenda nós podemos aprender com a vila de Betsaida. Um povoado com o privilégio, como disse, de ter um templo, uma sinagoga, de ter uma rica herança religiosa, um povoado orgulhoso de serem leais ao judaísmo, mas que rejeitaram a Jesus. Nós vemos aqui que a rejeição a Cristo é a pior coisa que alguém pode fazer. É muito pior rejeitar a Cristo do que ser um ladrão, do que ser uma prostituta, do que ser um assassino, do que ter cometido todo tipo de maldade. É o que vemos com Betsaida, quando comparado com Tiro e Sidom. Quando Jesus faz esse milagre em particular e proíbe o curado de reentrar em sua cidade, ele estava ensinando a seus discípulos a seriedade da maldição que ele mesmo havia proferido em Mateus 11, 20 a 22. Hoje à noite mesmo, Jesus estende misericórdia e te convida ao arrependimento. Não ignore a bondade e o amor de Jesus. Ele quer te tocar hoje à noite. Venha antes que seja tarde demais, como nós acabamos de ver para o caso de Betsaida. Cristo está se oferecendo a si mesmo, como se ofereceu aquele cego, pagando a conta dos teus pecados. Venha a Ele e tenha a sua vida transformada. Eu queria, você que é crente em Cristo Jesus, ore. Há uma batalha sempre que a gente oferece o Evangelho. Você que veio aqui hoje à noite e não conhece a Cristo, ou você que está desviado, quem sabe, você que está brincando de ser crente, tem um pé na igreja e um pé fora, hoje o Senhor quer tocar na tua vida. Se você entendeu a mensagem, e o Espírito falou no teu coração hoje à noite, o Senhor Jesus está passando, como Ele passou em Betsaida. Ele quer tocar em você. Eu não conheço os detalhes da tua vida, as tuas lutas, mas o Senhor sabe, Ele sabe de tudo. Ele está se oferecendo para ti. Eu queria orar contigo hoje à noite. Se você quer receber o toque do Senhor hoje à noite, por alguma razão eu queria orar contigo. Levanta a tua mão, corajosamente. Levanta a tua mão, corajosamente. Eu queria orar. Alguém aí na galeria que gostaria de ser tocado pelo Senhor hoje à noite? Alguém aqui embaixo? Alguém à minha direita? Alguém à minha esquerda? Isso é uma oportunidade de ouro. Isso é ouro puro. Alguém à minha esquerda que quer tomar uma decisão? Peço que a igreja esteja orando agora. Satanás não tem interesse que você faça decisão nenhuma. Ele quer que você passe batido. Lembre que a oportunidade pode chegar ao fim, como chegou para Betsaida. Decide agora por Jesus.